Bom dia. Estamos aqui, eu, Vera Rodrigues e o professor Marco Antônio Bonfim, para tratarmos do nosso seminário, né? O Brasil Contemporâneo sobre a Ótica de Pensadores Negros e Negras, Epistemologias Negras em Marcha. Agradecemos muito a oportunidade desse encontro e desse diálogo. E assim, hoje vamos conduzir aqui mais um momento desse diálogo, agora focando em alguns pontos trazidos durante as aulas que antecederam essa, né? Esse nosso encontro síncrono, né? Teve os assíncronos, e agora a gente vai poder fazer aqui um diálogo em cima desse conteúdo. Professor Marco, fique à vontade, se quiser colocar alguma questão. Não, só me apresentar mesmo. Então, bom dia a todas as pessoas, bom dia a parceira, a professora Vera Rodrigues, Karina Marcelino e as demais pessoas, né, os demais cursistas, as demais cursistas que irão assistir à gravação desse nosso momento, né? Então, é mais isso, inicialmente uma saudação inicial e a gente vai aqui tendo nossos diálogos, né? É um prazer estar aqui fazendo essas trocas com todos vocês. Então, nós vamos dar início. Eu vou compartilhar agora aqui um tema que foi objeto da nossa reflexão durante esse seminário e que está dentro da ótica, né, de pensar epistemologias negras em marcha. Esse tema é o projeto, na verdade, já um curso de extensão, nomeado como Mulheres Negras Resistem, Formação Teórica e Política para Mulheres Negras. Eu coordeno esse curso aqui como uma relação entre universidade, no caso a Unilab, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, localizada aqui no Ceará, e com a sociedade cearense aqui do entorno. Então, esse é um curso que ele inicia em 2018, visando o protagonismo feminino e negro. Eu gostaria só de deixar isso bem evidente, assim, que estamos tratando de uma experiência regional no Nordeste brasileiro, que procura evidenciar a temática que nós estamos aqui tratando, que é epistemologias negras. Então, eu vou começar apresentando para vocês, compartilhando o perfil da nossa última turma aqui, para que vocês tenham uma visão, né, do que está sendo construído e que isso possa, né, ser objeto da nossa reflexão. Então, como eu disse, é um curso de extensão, uma relação universidade-sociedade, que é pensado para um público-alvo, mulheres negras, que é pensado para ser um curso de uma formação que é teórica e afetiva ao mesmo tempo, ou seja, ela envolve aquilo que nos atravessa, os sentimentos de pertencimento, as experiências vividas, e isso tudo leva a uma produção de conhecimento, a novas epistemologias, frutos de trajetórias diversas de quem compõe esse curso, tanto as cursistas quanto as formadoras, e o referencial que nós utilizamos, que é também reflexo de nós. Por isso que dizemos que esse curso é de, para e com mulheres negras. Então, eu vou compartilhar com vocês o perfil da turma, a última turma agora deste ano, de 2023, né? Até para que vocês, já compartilhando, dando um spoiler, digamos assim, do que virá daqui para frente, que é o seguinte: em 2024, nós não faremos uma nova edição do curso. Nós optamos por dar uma parada para realizar uma pesquisa que será realizada levantando, né, o que foi essa trajetória de 2018 para cá do curso. Ou seja, quais foram os resultados obtidos? Onde estão nossas excursistas? O que estão fazendo? Qual o perfil dessas mulheres? Ou seja, nós queremos levantar dados que nos mostrem a efetividade desse curso, como se deu, suas potências, suas fragilidades, ou seja, né, queremos ofertar agora para a sociedade, em geral, para a universidade, né, o resultado desse trabalho. Então, esse perfil que vocês verão aqui é o último, é o perfil da turma deste ano de 2023, e para 2024 nós vamos adentrar a pesquisa. Então, nós saímos do foco da extensão, isso eu gostaria de chamar a atenção, que é possível fazer, né, da extensão também um diálogo com a pesquisa. Não me parece que sejam coisas excludentes, mas que podem dialogar. Essa é mais uma proposta. Talvez aí mais uma epistemologia negra, minha gente. Nós estamos propondo o diálogo entre extensão e pesquisa. Tá bom? Vamos ver o que a gente tem, então, a compartilhar para começar aqui. Vou
compartilhar. Vamos ver, espero que dê certinho aqui. Vocês estão visualizando? Está ok. Tá dando para ver. Obrigada, professor Marco. Então, deixa só eu colocar aqui. Aham. Deixa eu só botar. Ah, peraí. Gente, eu sou um pouco. Só arrumando aqui. Para que vocês vejam a tela cheia, né? Acho que vocês não estão vendo a tela cheia, né? Agora estão vendo? Sim, sim. Tá bom. Então, Ampliou. que ótimo. Obrigado, professor Marco. Espero que a Karina e os demais também estejam vendo bem. Então, como eu disse, esse curso começou em 2018, né? E de lá para cá foram turmas anuais, né, de mulheres negras, de forma presencial, se reunindo aqui na cidade de Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil. Evidentemente, durante a pandemia, o curso migrou para um formato remoto, mas foi uma opção nossa de não nos distanciarmos. Se não podíamos estar juntas, fisicamente, presencialmente, decidimos manter os vínculos afetivos, teóricos e políticos que nos uniam, mesmo em uma versão remota. E agora, aqui, neste ano, né, estamos presencialmente, e aí nós demos início ao curso. Devo dizer para vocês que o curso acontece no seguinte formato. Ele se dá em espaço cedido pelo poder público. Ou seja, nós fazemos parcerias para que o curso aconteça. Por que ele não está ocorrendo na universidade? Alguém pode perguntar. Pelo seguinte, o curso ele se realiza primeiro em Fortaleza e a universidade fica no município de Redenção, que é uns 60 a 65 quilômetros de Fortaleza. Pelo curso ser aos sábados também, porque a gente percebeu que não dava certo fazer durante a semana, tanto por conta das aulas, compromissos de trabalho, nós optamos, né, por fazer esse curso aos sábados pela manhã. E aí nós buscamos um espaço público que acolhesse nosso projeto. Pois bem, qual foi o espaço público que nos acolheu neste ano de 2023? Foi o Instituto Dragão do Mar, que é um equipamento de cultura do governo do estado do Ceará, que é responsável, né, por gerir outros espaços públicos de cultura de cultura aqui. E aí, dentro desses espaços, nós fomos convidados, né, a fazer uma parceria com a Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Um local muito aprazível, bem-vindo e tudo a ver com o diálogo, né, sobre educação, cultura e tal. E aí nós fomos à Biblioteca Pública do Estado e lá nós começamos o nosso trabalho. E nesse trabalho, para dar conta de uma ideia de parceria, nós disponibilizamos vagas para trabalhadoras negras do Instituto Dragão do Mar. Que aí então nós tivemos vagas que vinham tanto do público em geral, quanto das trabalhadoras do Dragão do Mar, como nossa contrapartida também, né, nessa parceria. E assim nós tivemos, aqui vocês estão vendo os números, né, desse perfil inicialmente, né? Então, na ampla concorrência, nós tivemos 72 inscritas e mais 10 do Instituto Dragão do Mar. Nós disponibilizamos, em média, gente, 20 vagas, tá? Nosso curso procura, assim, nós não temos, a nossa ideia não é fazer uma sala de aula muito ampla, né? 40 pessoas, nós precisamos que 20 é o ideal para nós trabalharmos, tá bem? Então, disponibilizamos 20 vagas, fizemos todo um processo seletivo, que inclui a inscrição via online, no formulário, depois uma entrevista em que nós procuramos perceber qual é a motivação para participar do curso, a disponibilidade e também se o pertencimento racial está de acordo com o público-alvo que nós temos, que são mulheres negras. Por fim, nós aprovamos, dessas 82 inscrições que nós recebemos, aprovamos 18, 15 da ampla concorrência, nós chamamos público geral, e mais 3 trabalhadores do Instituto Dragão do Mar. Então, esse foi o perfil da nossa turma de mulheres negras deste ano. Na sequência, nós fomos ver, assim, dentro do perfil, qual é a escolaridade. Ou seja, por que isso é importante, gente? Ainda mais trabalhando com ah, mulheres, né, com pessoas adultas, acredito que é preciso que haja o entendimento daquilo que faz sentido na vida das pessoas.
Então, nós, formadoras, precisamos saber qual é o perfil que nós temos. O que que nós temos porque aí a gente pode pensar qual é o conteúdo a ser compartilhado, né? O perfil das formadoras, que vocês vão ver daqui a pouco. Enfim, e os interesses, tá? Quem são elas? Quem são essas mulheres negras? Para além de possíveis conjecturas ou estereótipos. Nós temos o seguinte: a maioria delas, 40,2%, tem ensino fundamental incompleto, seguido de graduação incompleta. E, por fim, nós tivemos ali, vocês podem ver, 17% com pós-graduação, mestrado, doutorado em andamento, e, por fim, ensino médio completo. O que isso nos diz? São mulheres negras em processo de formação da sua escolaridade. Então, nós temos que ter um equilíbrio, né, em que nós possamos trazer um conteúdo que vá ao encontro dessa formação. Porque, lembre-se, nós não estamos excluindo a ideia de formação dentro de um projeto de extensão. Então, vejam que é muito interessante quem são as mulheres que estão chegando para nós. Mulheres em processo de formação da sua escolaridade, seja em nível médio ou em nível dito, né, superior. O perfil seguinte nos traz qual a identidade de gênero das nossas inscritas, tá? Nós temos praticamente quase 100%, 97,6% são mulheres cis, mulheres negras cis, né? Ou seja, em que há uma identificação entre, né, a sua corporeidade com a sua identidade de gênero. E aqui estão essas mulheres, né? Embora o nosso curso seja aberto para mulheres negras, sejam cis ou trans. E aí, mas a gente percebe que mulheres cis foram a maioria que nos procuraram, seguidas de homens cis e pessoas não binárias, né? Esses dois grupos, né? Por exemplo, homens cis, nós não trabalhamos com um público-alvo de homens no nosso projeto. Podem até se inscrever, mas nós deixamos bem claro, né, ou bem evidente, melhor dizendo, né, que queremos fazer um projeto que nasça da nossa vivência de mulheres negras. Então, nesse momento, né, eu estou falando isso porque já me perguntaram por que que o curso não é aberto para homens, né? Porque nós queremos, inclusive, estimular que homens, né, tenham iniciativas similares, mas que não fique na nossa responsabilidade dar conta disso também. Então, nós estamos com esse processo, né, de primeiro trabalharmos entre nós, até porque as mulheres negras, nas suas atitudes, na sua militância política, na sua trajetória, né, abrem caminhos, né, para que homens, especialmente homens negros, estejam conosco. Então, não é também uma exclusão dos homens, é apenas uma ideia de que nós precisamos trabalhar e muito ainda entre nós, precisamos partir das nossas experiências se quisermos dialogar em nível mais amplo. Na sequência de raça-cor, nós tivemos a maioria das mulheres, 64,6%, se autodeclarando como mulheres pretas, seguidas de 26,8% de mulheres pardas. E depois um número menor de mulheres indígenas e brancas, que também se inscreveram para o curso, mas que, obviamente, pela questão do pertencimento, não eram público-alvo da política, né, que nós estamos desenvolvendo. Porque também, sim, esse curso é uma ação afirmativa em prol da população negra, com especial atenção para as mulheres negras. Então, estamos conseguindo atingir o quê? Mulheres negras, pretas, em nível de formação da sua escolaridade e cis. É o primeiro, diria para vocês assim, parâmetro que aparece para nós. Na sequência, nós ficamos sabendo como é que essas mulheres estão chegando até nós. Porque é uma das coisas boas da gente pensar. Às vezes a gente elabora experiências, né? E nós ficamos pensando qual tem sido o canal que nós temos, que efetivamente está servindo de ponte entre nós. E aí nós vimos uma coisa interessante. As redes sociais. 64,6% das mulheres que chegaram até nós vieram pelas redes sociais, seguidas depois por amigas, amigos ou amigos, ou seja, né, pessoas que em algum momento, né, fizeram parte do curso, ouviram falar, né, seguido também de cursistas de turmas anteriores, e o próprio Instituto Dragão do Mar, que isso é muito fruto da parceria, tá? E em número menor, aquelas que participaram de eventos abertos, porque ao longo do nosso curso, ele é fechado para as cursistas, nossos encontros são fechados. Mas nós também temos encontros abertos.
para as nossas cursistas e público em geral. Então, notem a importância das redes sociais, que é até uma coisa, assim, eu diria para vocês, é, antagônica em certo sentido, porque as redes sociais é onde as mulheres negras mais sofrem ofensas raciais, mas também são nas redes sociais que nós estamos trazendo as nossas. E aí, isso nos diz também que o nosso viés de comunicação nas redes sociais está sendo bem feito. E olha que é muito simples, gente. Vocês podem, por exemplo, acessar o nosso Instagram, Mulheres Negras Resistem CE, de Ceará. Vocês vão nos encontrar ali. E ali nós postamos, né, nossos vídeos, cards de divulgação, outros eventos que interessem a mulheres negras, como, por exemplo, o edital agora recém-aberto, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus, eventos assim que dialoguem conosco. Mas vejam a importância das redes sociais, como nós podemos e precisamos nos apropriar cada vez mais também desse espaço, sem, evidentemente, abrir mão, né, do presencial, do olho no olho, né, do face a face, mas nós seguimos também nesse inteirinho das redes sociais. Na sequência, nós também queríamos saber uma coisa. Qual a perspectiva de interesse das cursistas no final do curso? O que elas vão elaborar como produto, resultado do curso? Por que eu estou dizendo isso? Nós temos como parte da nossa metodologia o seguinte: ao final do curso, que começa em março e termina em novembro, as cursistas elaboram um projeto que é compartilhado com a sociedade em geral. É a nossa devolutiva social. Esse projeto pode ser acadêmico, porque já que elas estão em processo de formação, elas planejam o ingresso também na universidade. E isso faz parte do diálogo que nós temos. Imagina eu, que sou uma professora negra, né, de uma universidade pública, eu entendo perfeitamente, acho muito bem-vindo que elas queiram, né, ingressar nesse espaço, que por tanto tempo não foi um espaço onde nós estávamos presentes, mas apenas subrepresentadas. Então, elas podem escolher entre um projeto, né, acadêmico ou um projeto que nós chamamos de social, que é aquele voltado, né, para uma ideia de militância, né, para uma ideia de intervenção social. E aí aparecem projetos como, por exemplo, tem cursistas que realizam um projeto para a sua própria comunidade, seu próprio local de pertencimento. Pode ser um curso similar ao nosso para mulheres negras, ou algo que dialogue de prevenção à violência doméstica, reforço escolar, arte, cinema. São vários projetos, né? O importante é que você queira levar algo para a sua comunidade. E mesmo quando você faz um projeto acadêmico, nós entendemos que a formação de uma mulher negra é uma formação coletiva. Porque os projetos, geralmente de pesquisa, eles são voltados para problemáticas que nos envolvem, ou seja, há, tanto num quanto no outro, uma ideia do coletivo. E isso é muito bem-vindo para nós, porque não se trata de meritocracia, não se trata de individualismo, se trata de coletividade. E assim nós seguimos. Na sequência do perfil, isso aqui, na verdade, só reforça o que foi dito logo no início, né? De como essas mulheres se identificam, né, em relação à sua atuação profissional, né, no momento, ou tal. E vocês podem ver que a maioria delas são trabalhadoras em nível formal, ou seja, elas estão trabalhando ou na área de, por exemplo, de educação, serviços, comércio, no própria atuação ligada à cultura, e em seguida são estudantes. São basicamente os dois maiores grupos, né? Em terceiro, vem as trabalhadoras informais. São mulheres que atuam muito na lógica do empreendedorismo. Por exemplo, né, são artesãs, né, são também mulheres que estão, de alguma forma, no comércio, por exemplo, fazem alguma coisa para comercializar comida, roupa, ou seja, né, elas estão ali presentes. E, por fim, donas de casa, que é um trabalho também, né, minha gente? Não remunerado, muitas vezes não reconhecido, invisibilizado, como a prova do Enem já trouxe como tema, que foi excelente, né? Ou seja, mas são mulheres trabalhadoras. Na sequência, nós fizemos esse gráfico que não ficou muito bom, gente, né? Esse aqui não foi no formato de pizza, né? Mas aqui em outro formato, né? Agora me esqueci esse termo aqui para esse formato, mas que mostra um pouco, né? Onde elas estão, fazendo o quê? E aí vocês podem ver que tem da assistente social à transista.
a professora, a bibliotecária, designer, advogada, ou seja, tem mais, é diverso, tá? Essa noção de trabalho que a gente está. Mas lá a gente observou que uma boa parte delas, né, estão no tema da educação. São professores da educação básica, por exemplo. Então, isso também nos mostra onde esse trabalho pode estar ecoando, né? E do que elas estão levando para a vida delas. Aqui, uma coisa que nós achamos interessante é qual é a atuação pregressa dessas mulheres em termos de atuação política, né? Que pode ser, como eu já disse, pode ser num movimento social, num partido, numa ONG. E aí, geralmente, nossas cursistas, elas não vêm de nenhuma atuação política, assim, eu diria, formalizada, né? Anteriormente. 65,9% delas responderam que não. Que o Mulheres Negras Resistem é a sua primeira participação ativa politicamente também, porque nós nos vemos assim, é uma formação afetiva, teórica e política, né? Então, é um público que, digamos assim, está iniciando conosco. Isso é muito interessante também, porque tanto nós podemos ter uma experiência bem-vinda, né, com quem já vem com uma trajetória, como também com quem não vem. A diferença é que, basicamente, às vezes, quem já vem de uma trajetória, talvez nem sempre encontra em nós um espaço esperado, porque muitas coisas elas já conhecem, etc. e tal. Mas imagine você pegar, por exemplo, como nós já tivemos meninas de 17, 18 anos, sabe, começando a vida, digamos assim, que descobrem a militância política, o ativismo, como queira, né, conosco. Isso é valioso. E nós estamos prestando atenção nisso também. Aqui vocês têm uma foto, algumas fotos que eu vou compartilhar com vocês, da turma atual, para vocês terem uma ideia de quem são essas mulheres, né? Porque quem são elas que participam conosco. Eu gostaria de destacar aqui, entre elas, duas dessas mulheres que estão comigo desde o início desse curso, que fazem parte da coordenação. A nossa coordenação é compartilhada, gente. Ou seja, somos três mulheres negras que tomamos decisões, fazemos encaminhamentos, dialogamos e que mantemos esse curso vivo e atuante. Então, a primeira delas, gostaria de apresentar para vocês. Vocês podem ver aqui na foto, bem na frente, essa que está com um vestido verde, colorido, com um sorriso lindo, né? Ela está um pouco abaixada aqui na foto, tá? Essa moça se chama Ariadne Rios e ela faz parte da coordenação do Mulheres Negras Resistem. A outra jovem negra que está conosco, né, trabalhando nesse projeto, né, na coordenação, é aquela jovem lá atrás que está ao meu lado, com aquele cabelo azul lindíssimo, tá? Ela se chama Mona Lisa Silva. Então, ao lado de Ariadne e Mona Lisa, é que esse curso vem se construindo. Por isso que eu digo, ele é de, para e com mulheres negras, tanto na sua formação, na sua coordenação, né, quanto no seu desenvolvimento. Aqui é uma outra foto, né, também, de um dos nossos encontros que vocês estão vendo, né? Vocês podem perceber o quanto nós mulheres negras somos diversas, né, gente? Né? No seu fenotipo, mas todas somos negras, nos vemos como tal e estamos juntas. E com alegria de estarmos juntas, eu gostaria de ressaltar isso. Eu costumo usar uma frase que dizia o seguinte: a minha alegria é inegociável, porque o dia que conseguirem tirar de mim o prazer de viver, sorrir, sim, aí eu diria que as práticas racistas, elas venceram em certa medida. Mas aqui é exatamente o contrário, elas não venceram, né? Nós continuamos alegres, e não é uma alegria tosca, boba, do tipo, né? Ai, que vamos celebrar, sabe? Não é isso. A nossa alegria é de estarmos vivas, juntas e sermos protagonistas de nossas histórias e propositivas naquilo que acreditamos. Essa foto aqui tem muito carinho também, né? Nós não abrimos mão do afeto, gente. É fundamental, sabe? A gente poder se tocar, gostar de estarmos juntos, né? E fazermos isso a partir da nossa vontade, ou seja, nossos corpos são nossos e nós estamos próximas, e assim nos sentimos, né? Por muitas vezes, até isso nos foi negado, não foi incentivado. Aqui vocês estão vendo, né, um card que é o produto final, é o momento final do nosso curso, é o encerramento do curso. Nós iremos realizar um evento chamado Feira de Inovação Decolonial,
que é o momento em que as cursistas apresentarão seus projetos. Ele estava previsto para ocorrer dia 2 de dezembro, agora no sábado anterior, mas devido a um incidente na biblioteca pública, um problema que houve na estrutura, né, problema elétrico, ele foi transferido, vai ocorrer dia 16 de dezembro. Essa feira, as cursistas vão apresentar seus projetos em formato de pôsteres, né, e é aberto ao público em geral. Então, todo mundo que quiser vai poder conhecer o que nós fizemos ao longo desse ano, tá? Na nossa feira de inovação decolonial, ou seja, né, há um propósito, há um diálogo aqui. Nós inovamos e estamos inovando dentro de uma perspectiva, né, que é também teórica e política. Essa feira de inovação decolonial, bem como a costura, o andamento desses projetos, né, ele é todo feito com o amparo que nós estamos chamando da nossa assessoria pedagógica. Essa assessoria pedagógica, esse grupo de 3 mulheres negras aqui, profissionais da área de educação, que acompanharam nossas cursistas ao longo desses meses, dos últimos meses, na formulação e desenvolvimento dos seus projetos. E aqui nós temos a professora Luanda Cito, linguista, professora na Universidade de Antioquia, na Colômbia. Nós temos Gil Santos, né, que é doutorando em estudos literários na Universidade de Campinas, em São Paulo. E nós temos Gisliene Soares, que é assistente social e atualmente também é bacharelanda, né, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Brasileira, a Unilab. Gil e Gisliene são egressas do Mulheres Negras Existem. Elas são de turmas anteriores. E elas voltaram agora, né, juntamente com a professora Luanda Cito, para formar esse trio que deu concretude a esse processo de construção, né, teórica, política de um projeto como resultado final, tá bom? Eu agradeço muito gratas a elas e aí vejam como a gente forma, né, redes afetivas, teóricas e políticas na consecução do nosso curso de extensão. Na biblioteca ocorreu aqui, também como parte do Mulheres Negras Existem, o lançamento do Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas. Nesse dicionário, que é uma obra recente, né, estamos eu e o professor Marco Antônio, né, Bonfim, Lima Bonfim, que está aqui conosco, né, como autores do verbete Identidade. Então, nós levamos para dentro da biblioteca também, a partir do lançamento do dicionário, né, a discussão das relações étnico-raciais, porque elas pautam, né, nossa vivência, nossa trajetória. Como vocês vão poder verificar, né, na fala do professor Marco Antônio, quando ele for expor aqui. Então, esse foi um momento também muito bonito da biblioteca pública, né, em que nós reunimos ao público aberto, ao público em geral, para conhecer essa obra, conhecer nosso trabalho. E já deixamos aqui o convite, né, para quem está nos assistindo posteriormente, conheçam esse dicionário. É uma obra organizada por intelectuais negros, negros, Flávia Rios, Márcio André dos Santos e Alex Hatz, e que tem entre os seus 53 autoras, né, uma maioria de intelectuais negras. Somos nós. Então vamos lá, gente, vamos nos conhecer, tá bom? Há verbetes aqui imperdíveis, tá? Como consciência negra, como branquitude, e claro, né, também o nosso, que a gente espera ter colaborado, o verbete identidades, pensando especialmente em identidade racial. Aqui vocês têm algumas imagens, tá? Esses cards que vocês vão ver a partir de agora, né, são as nossas divulgações de quem compôs o nosso curso ao longo do ano, as formadoras, que são mulheres negras, profissionais de diferentes áreas, que são convidadas a expor temáticas e dialogar com as nossas cursistas. Então, nós tivemos a nossa aula inaugural, vejam bem, o tema Democracia e Políticas de Igualdade racial no contexto contemporâneo, com a professora e gestora Zelma Madeira. Ela é a atual secretária da Igualdade Racial do governo do Estado do Ceará e é também professora, né, no curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. E ela abriu nosso curso magistralmente com essa aula. Percebam que nenhum tema nos é estranho, ou seja, não é algo que nós não podemos dialogar. Nós podemos, inclusive, falar sobre democracia. Nós podemos falar sobre qualquer tema. Então, isso é algo que também a gente tem exercitado no nosso curso, né? Vamos dialogar de uma forma como eu acho que muitas vezes as nossas não foram vistos, né? Também como intérpretes do Brasil. Ou seja, intelectuais que estão pensando na sociedade brasileira e temas que são de interesse da sociedade como um todo. Aqui nós tivemos também um convite que foi feito à antropóloga Denise da Costa, minha colega na Unilab, que pesquisa o tema de corporeidade a partir dos cabelos,
né? E as temáticas, né, sobre os cuidados com o corpo e tal. E aí ela trouxe, né, para nós um debate sobre homens e cuidado. Foi uma aula muito bem-vinda também com ela. Ó, tem uma gestora, tem uma antropóloga. Agora nós temos também uma professora da área de educação e também uma política, né, que é a professora Zuleide Queiroz, que trouxe para nós o tema, né, da uma trajetória de vida de uma mulher negra em movimento. Foi algo muito bem-vindo com a qual os nossos cursistas se identificaram também. Então, doutora Zuleide Queiroz é cearense, é uma mulher negra cearense que vem desafiando, né, o cenário político local com todo o seu saber e potência, e dialogando o papel das mulheres na ocupação de espaços dos partidos políticos. Então, atentem para esse nome. Também fez parte do nosso curso este ano como formadora, também pedagoga aqui, Carolina Bernardo, que a partir de obras, né, oriundos do feminismo negro, né, como o discurso de Audre Lorde, da Bell Hooks, ela trouxe o tema do erótico, né, a partir de uma perspectiva de uma potência feminina para diálogo, tá? Não de uma forma estereotipada, não, muito pelo contrário. E foi um dos momentos também muito bem-vindos do nosso curso. Nosso curso também tem uma preocupação de ser afrodiaspórico, de dialogar com as nossas que estão, né, ou que estavam, vieram do continente africano, né, e especialmente os países de língua portuguesa, e dialogam conosco. Nós precisamos ter atenção também com as nossas raízes. E aqui nós convidamos, né, a antropóloga, jornalista, né, Peti Mama Gomes. Ela é guineense, é atualmente professora na Unilab, e ela trouxe o histórico da trajetória da resistência da luta social e dos movimentos populares de mulheres na Guiné-Bissau. Minha gente, foi lindo. A gente precisa saber das nossas, também dialogar com as nossas contemporaneamente. E aqui foi um dos momentos em que nós fizemos isso. Então, nós também queríamos fazer um diálogo transnacional cada vez mais. Pensamos muito como podemos internacionalizar o nosso projeto numa perspectiva de diálogo com mulheres, especialmente do continente africano, mas não só. Podemos fazer isso com mulheres, né, que estão nas Américas, né, ou seja, Europa, ou seja, né, seguimos num olhar que nós não estamos inventando a roda. Os nossos, as nossas, nos anos 60, 70 também fizeram isso. Nós estamos refazendo agora. Também do continente africano, mais especificamente de Cabo Verde, nós tivemos a participação da professora Rosalina Tavares, né, que ela é professora na Unilab no curso de Administração Pública. E ela trouxe essa discussão do protagonismo feminino, né, no contexto afrodiaspórico. Foi outro encontro muito bem-vindo que ocorreu no Julho das Pretas, né, que é justamente quando a gente pega o dia 25 de julho, né, Dia da Mulher Negra, Afro-Latina e Caribenha, e trazemos para o debate esse cenário. Foi um outro momento. Então, perceba o quanto, né, a gente vai acumulando e dialogando conhecimento e experiências. E na área da saúde, que não poderia faltar, porque foi um tema que já apareceu também para nós como necessário, até por conta do contexto pandêmico e do protagonismo das mulheres negras, né, na linha de frente de combate à pandemia da Covid-19, nós trouxemos a enfermeira do Rio de Janeiro, Cecília Isidoro. Ela foi maravilhosa com o tema Mulheres Negras na Saúde. Ela enfocou esse protagonismo, especialmente das mulheres negras na enfermagem, do quanto isso foi fundamental. Eu convido vocês a conhecerem o trabalho da professora Cecília Isidoro. Ela também escreve, né, no formato literário, lindo. Ela começou o nosso encontro com uma crônica que ela escreveu sobre um provável encontro, durante o contexto pandêmico, um encontro amoroso entre uma mulher negra brasileira, enfermeira, e um homem nigeriano. E a partir daí ela foi discutindo afeto, saúde e o protagonismo de enfrentamento à pandemia. Lindíssimo. E tivemos também recentemente, né, uma contribuição também de uma outra mulher negra do contexto cearense, a querida antropóloga Antônia Araújo, né, que também aqui faz parte do contexto de Harvard, né, está fazendo aqui seu doutoramento, né, e ela trouxe para nós esse tema, né, eu na ciência como elo político espiritual, relações intensas entre produção do conhecimento, mulheres negras e o eu, nós, ancestral. Note o que é conectar ciência e ancestralidade. Foi essa a proposta que ela nos trouxe, que não são coisas excludentes. Nós aprendemos, nós, mulheres e homens negros, a abrir mão da nossa espiritualidade, da nossa subjetividade, como parte de um processo de formação acadêmica e produção de conhecimento. Mas não precisa ser assim.
sugiro que conheçam o trabalho de Antônia Araújo. E, por fim, nós tivemos também a professora doutora Iraneide Soares, que atualmente preside a nossa BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores, Pesquisadores Negros e Negras, né, trazendo o tema do protagonismo feminino e negro, e numa perspectiva de mulheres afroatlânticas e suas diásporas, uma relação passado-presente. Sankofa, gente, sempre Sankofa. E aqui a professora Iraneide deu uma contribuição para o nosso curso, que foi muito bem-vinda. Então, vocês podem perceber, e aqui eu finalizo essa minha apresentação, do quanto o nosso curso procurou dialogar com diferentes experiências e trajetórias de mulheres negras. E assim seguiremos e seguimos. Muito grata pelo carinho e atenção de todas, todos e todas. E vamos lá, gente. A vida nos espera. Sejamos protagonistas disso. Muito obrigada. E agora com a palavra, o professor Marco Bonfim, que sem dúvida também tem muito a dizer e a quem eu gostaria de publicamente agradecer toda a parceria, toda a formação dessa rede afetiva, teórica e política, porque é isso que dá sustentação a todos nós. E aproveito também para saudar, né, a professora Edilene Machado Pereira, que faz parte da nossa rede afetiva teórica política, mas não pôde estar conosco hoje aqui por razões profissionais, né? Ela está numa banca de concurso docente e não pôde estar conosco, mas ela vai disponibilizar o curso, o texto que ela trabalharia aqui nessa aula na plataforma, tá bom? E conheçam o trabalho da professora Edilene Machado Pereira, tá bom, gente? Também é muito fantástica, ela trabalha com o tema de mulheres negras e aqui durante o curso ela trouxe o enfrentamento ao feminicídio. Muito grata, sigamos. A palavra é sua, meu caro. Eu estava aqui, professora Vera, inclusive vieram lágrimas, né, dos meus olhos quando você apresentou, né, as imagens que você passou a trazer, principalmente aquelas imagens, né, de todas essas mulheres negras, né, a informação com esses graus variados, né, de tudo que você trouxe, né? Então, assim, eu começo, inclusive, sem a minha apresentação ainda, né, parabenizando aqui publicamente também, né, esse nosso evento, ah, essa nossa conversação, como a Lai tem chamado, né, porque é uma revolução, né, assim, de fato, né, em termos não só epistemológicos, né, mas epistemológicos e junto a isso de vidas, né, são vidas que estão sendo transformadas, né, é muito bonito e não tem como a gente não se emocionar, né? Bom, eu vou ah, compartilhar então aqui a minha apresentação e vou iniciar aqui, né, que como eu me organizei, né? Deixa eu colocar aqui. Eu imagino que já deva estar. Deixa eu só ampliar aqui, aparecendo, mas acho que vai ampliar aqui agora. Nossa, travou para mim? Ainda não está aparecendo, Ah, ainda não está não, né? ainda não. Estranho, porque para mim aqui está aparecendo normal. Não, vamos esperar aqui ver se abre. Ok. Ele travou aqui. Enquanto isso, eu vou já iniciando aqui, né, dizendo, né, que é um prazer, né, estar aqui com a querida parceira professora Vera Rodrigues, né, e também aqui Karina Marcelino, né, que está conosco, e também a todos, todas e todos que irão assistir, né, essa nossa conversa, essas nossas apresentações e também diálogos que virão nesse nosso momento, né? Então, o título da minha aula foi As Viagens Textuais do Conceito Racismo Estrutural, no caso Miguel Santana, e seus desdobramentos para a luta antirracista no Brasil. Então, como vocês viram, né, nessa aula, eu busquei explorar, então,
Esse caso, né, que inclusive ficou conhecido nacionalmente, né, mas também internacionalmente, né, que foi um caso aqui em Recife, né, estou falando aqui de Recife, né, a cidade de Recife, no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, onde eu inclusive estou, né, como professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco e lidero, né, o grupo de pesquisa Linguagens e Estudos Afro-Latino-Americanos, né, o LEAF. E aí o que eu trouxe aqui para a gente poder dialogar nesse nosso momento foi exatamente a gente conversar um pouco sobre pontos chaves, inclusive as perguntas que eu deixei, né, para que, inclusive alguns eu já vi colocar as suas respostas, para que a gente pudesse pensar melhor o que eu trouxe, né. Então, vou começar situando melhor o que foi esse caso que aconteceu aqui no Brasil, aqui no estado de Pernambuco, em Recife, e aí vou passar a focar dois pontos centrais, né, que um diz respeito a, ao aspecto da constituição de subjetividades, né, raciais por meio do uso linguístico, né, e aí vai entrar aí uma das perguntas que eu coloquei, e o outro é a questão, né, da relação entre a categoria, né, entre o conceito de branquitude e os conhecimentos oriundos da população negra. Né? Você já consegue, já dá para ver, professora Vera? Não está tá compartilhando, não? Sim, estamos vendo, só não está com a tela cheia, Ah, sim. mas está visível, tranquilamente. Deixa eu tentar aqui, então, ver aqui para ele se ampliar aqui, então. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ampliar aqui, acho que agora vai. Então, enquanto vai aqui ampliando, acho que já vai abrir aqui, então. Mas, então, eu vou começar falando desse caso, então. O que aconteceu, então? Eu imagino que muitos de vocês já saibam, né, porque foi um caso que ficou conhecido, né, nacionalmente, mundialmente, como eu falei. Uma criança negra, né, ah, chamada Miguel Santana, vou até avançar aqui, né, para poder evidenciar aqui, né, esta criança aqui, né. Ah, então, Miguel Santana, né, é uma criança que é negra, né, como vocês veem aí na imagem, que filha de uma trabalhadora doméstica, né, que, né, a Mirtes, né, Mirtes Souza, né, Mirtes Souza, que trabalhava em um condomínio de luxo aqui na cidade do Recife, e o contexto aqui é o contexto da pandemia, né, inclusive bem ali no momento tenso, 2020, ali no início ali, né, de como a gente não tinha ainda, o processo de vacinas estava ainda em andamento, né, então, como nós sabemos, infelizmente, diante de todo aquele contexto, nós tivemos então aí esse caso que foi conhecido, inclusive, como um caso de racismo estrutural. Isso porque, na aula, né, eu detalho melhor, mas só para retomar, né, o que eu coloquei aqui. O Miguel foi deixado aos cuidados, né, porque no contexto de pandemia, a Mirti Souza teve que ir trabalhar e levar, né, o seu filho com ela. E aí, ela teve que fazer uma obrigação, né, que a patroa dela, esta que está aqui, né, Sari Corte Real, que a esposa, né, do ex-prefeito de uma cidade aqui próximo de Recife, né, que é a capital de Pernambuco, né, a cidade de Tamandaré, ambos brancos, né, a Sari Corte Real e o esposo dela, Sérgio Hacker, eles, no caso a Sari Corte Real, como mostra aqui a imagem, né, deixou o menino entrar no elevador e apertou aí os botões para que ele fosse para um andar superior. Então, uma criança, né, aqui, sem noção, né, de onde estaria, para onde iria, e acaba acontecendo esse fato que é do Miguel cair do nono andar, né, e como ele tinha ficado aos cuidados de Sariporte Real, né,
E toda situação que envolve a mais, o caso foi configurado como racismo estrutural, porque, inclusive, Sally Portial passou a ser julgada via processos que Mirth Souza entrou, né, por abandono de capaz, mas muito mais do que abandono de capaz, a situação se configura aí com outras questões trabalhistas que eu trouxe na minha aula, né, como racismo estrutural. E aí, dessa minha aula, né, a ideia foi pensar, como a gente tem aí essa questão das epistemologias negras, é o subtítulo do nosso seminário, né? Foi pensar, né, como linguista, né, eu sou linguista, linguista aplicado, né? Pensar como que, a partir de análises, que eu vou logo mais trazer aqui um exemplo, né? Trazendo um outro fenômeno que materializa a análise que eu trouxe na minha aula, né? Pensar como que a forma como os textos viajam, né, midiaticamente, a gente for pensar que foi o caso dessa minha aula, né, quando eu trouxe as matérias que saíram, né, e como que as matérias, as manchetes das matérias jornalísticas que saíram, né, promoviam, né, ao viajarem textualmente, né, ao serem deslocadas de um contexto inicial e empregadas em uma outra situação, o que a gente vai chamar, né, de acordo com a literatura de antropólogos linguistas, de entextualização, como que essas mídias passaram a noticiar esse caso, mas mais do que isso, como que nessas manchetes, como as que eu analisei na minha aula, acabam trazendo algumas, né, acabam descolando, desconectando o racismo, que é estrutural e que se materializa, né, em subjetividades, né, no caso a branquitude, que se materializa em instituições, e aí algumas matérias traziam, entextualizavam, ou seja, faziam o conceito racismo estrutural viajar de uma maneira que ele fosse entendido como descolado, né, da própria concretude da prática social. Então, foi essa análise que eu fiz, e aqui para esse nosso momento de diálogo, eu começo trazendo aqui alguns trechos essenciais sobre a produção negra, epistemologias negras, para a gente poder pensar, né, dois pontos centrais dessa minha aula, né, não vou retomar aqui a aula, mas vou pensar dois pontos centrais, e vou trazer um outro exemplo, né, de como que subjetividades raciais, né, brancas e negras, são constituídas em meio a usos linguísticos, né, por meio desse processo, que logo mais vou retomar, de viagem, de trajetórias textuais, né, na forma como nós deslocamos, né, textos, né? Então, como eu argumento, tanto na aula como aqui agora, eu vou trazer, trajetórias textuais são políticas, né? E aí, então, eu continuo aqui trazendo aqui duas citações, né? Uma primeira é do professor Lourenço Cardoso, né, professor doutor Lourenço Cardoso, que é, né, a colega da professora Vera Rodrigues na Unilab, né, professor na Unilab também, no Ceará, né? Quando ele vai trazer aqui o que vem a ser, né, o sujeito branco, né, a pessoa branca, porque logo mais, na minha fala, uma questão central foi problematizar, né, a categoria branquitude dentro do racismo estrutural, nesse contexto do Miguel Santana, né, envolvendo também a mãe dele e a avó dele também. Mas aqui eu começo com esses trechos aqui, então, do Lourenço Cardoso, que ele vai dizer na obra dele, que eu coloquei aqui a referência, né, O Branco ante a Rebeldia do Desejo. No ambiente acadêmico, ser branco significa ser o cientista, o cérebro, aquele que produz conhecimento, enquanto o ser negro significa ser objeto analisado por ele. Mas, diz o próprio Lourenço, o objeto se rebelou e resolveu estudar o pesquisador. Então, quando a gente fala aqui de epistemologias negras, eu me sinto totalmente contemplado com o que a professora Vera Rodrigues trouxe, né? Nós estamos falando disso, estamos falando como que nós, né, população negra, há séculos, né, éramos considerados como objetos de pesquisa, inclusive em vários campos, não só na linguística, né, mas no campo das antropologias, quando a gente vai aqui, né, a professora Vera trouxe isso muito bem aqui, trazendo esse projeto de intervenção, né, do Mulheres Negras Resistem, mas como que em várias áreas das ciências humanas e sociais, sujeitos brancos passam a nos ter como objetos de pesquisa, né? E aí, isso quando o tema é raça, isso quando o tema, principalmente, são nossas vivências. E o faziam sem se racializar, sem reconhecer
essa vantagem racial enquanto sujeito, né, pesquisador tido como norma. E aí a gente passa então a dialogar aqui com a professora doutora Nilma Gomes, né, professora da UFMG, já a professora emérita, né, aposentada, e tem grandes contribuições nesse campo, quando ela vai dizer exatamente em um texto sobre intelectualidade negra, os intelectuais negros, né, que o intelectual negro, a intelectual negra, reconhece que ser negro ou negra e produzir conhecimento sobre a temática racial é uma produção que pode constituir novos sujeitos, os grifos são meus, subjetividades e socialidades, e superar o assassínio do conhecimento próprio da cultura subordinada, ou seja, superar, né, tensionar e superar o epistemicídio. Né? Então, ser negro e negro e produzir conhecimento, né, sob essas perspectivas que a gente vem trazendo aqui, é lidar com isso. É, ao mesmo tempo, continuando ainda com a Nilma Gomes, um desafio. Né? Ela vai trazer aqui. Então, quando a gente fala aqui de epistemologias negras em marcha, e a gente vem evidenciando a forma como nós, né, nos valendo de outros colegas também, intelectuais negros e negras, e a forma como nós, né, como intelectuais negros e negras também, estamos produzindo, né, e alterando essas rotas, né? Então, Nilma Gomes vai dizer ainda sobre esse ser intelectual negra e negro, essas epistemologias negras em marcha, como a gente traz no nosso seminário. Estamos diante do desafio da produção de um conhecimento sobre as relações raciais, feita pelo negro, negra, e não sobre o negro, negra, como acabei de falar há pouco, como tem sido a tradição acadêmica ocidental. E aí, diante disso, então, como eu falei, eu vou me deter, né, em dois pontos centrais que eu trato nessa minha aula. Né? Um primeiro é a importância da análise discursiva do processo de constituição, reprodução e ou desnaturalização de subjetividades raciais frente, né, à luta diária, destabilização diária de ações do racismo estrutural. E o outro ponto que está vinculado a esse outro ponto é como que a branquitude, eu vou logo mais definir, né, e os conceitos oriundos da população negra brasileira têm rasurado, né, eu coloquei aqui, posições de poder. A branquitude, antecipando aqui, né, diz respeito a uma posição de poder, né, em que os corpos lidos como brancos e brancas, e como nós estamos aqui em um seminário, né, em uma aula de um seminário que atravessa as Américas, né, então poderíamos colocar como que essas posições de poder com relação aos corpos lidos socialmente como brancos nas Américas, né, ou na Méfrica, como diria Lélia Gonzalez, né, são vistos como representantes dessa branquitude. E aí, por fim, eu trago alguns pontos finais, né, reflexões finais em termos de considerações finais. Então, eu já falei um pouco, né, da ideia da aula, né, mas só para retomar um pouco o que eu, de uma maneira mais explícita, o que eu já trouxe, né, lá na aula, a ideia então foi analisar, foi o que eu realizei na aula, convocando pensadores e pensadoras negros e negras, os processos de descontextualização, entextualização e reintextualização. Né? Esses termos são termos da antropologia da linguagem, né? Richard Bauman e Charles Briggs são dois antropólogos linguistas que vão pensar, né, texto, né, nessa perspectiva mais ampla e vinculado a posicionamentos ideológicos, mas pensando que texto e contexto não é algo de, geralmente a gente entende, o texto está situado em um contexto. Na verdade, eles pensam nessas viagens textuais, em processos de descontextualização e contextualização contínuos. E a partir desse processo, dessas viagens, como eu chamei, né, textuais, né, na minha aula, né, nesse caso aqui da aula, pensar como que essas viagens textuais do conceito racismo estrutural, né, na aula eu busquei focalizar como que esse conceito ele é descolado, como eu acabei de falar, ou não, de práticas e instituições sociais do sistema de poder ancorado na supremacia branca, no caso, na branquitude brasileira. E a ideia foi fazer essa relação entre estudos da linguagem, uma perspectiva crítica, aqui dialogando com a antropologia linguística, dialogando também com outros linguistas, linguistas críticos e críticas, linguistas negras, negros, né? Junto também com a minha produção,
pensar como que a gente pode trazer maneiras de discutir esses desdobramentos dessas viagens textuais nesse contexto que foi esse caso da morte, né, em meio a um contexto mais amplo de um racismo estrutural, né, e pensar esses desdobramentos para a luta antirracista. Então, começo retomando aqui questões que eu trouxe na aula, né, o racismo estrutural e antinegro. Eu delimito aqui o antinegro, né? Ele é estrutural e antinegro, porque aqui nós estamos pontuando, né, o racismo que a população negra, né, vivencia. E sabemos, né, que a população negra, inclusive, né, nos vários países que compõem as Américas, né, tem as suas peculiaridades. No caso do Brasil, nós temos aí situações que incidem em termos de racismo ah, ah, por conta da aparência, por conta, como nós sabemos, né, do fenótipo. Então, o ser negro aqui no Brasil, como nós definimos no dicionário, né, a professora Vera Rodrigues e eu, no verbete, né, que ela acabou de mostrar o dicionário das relações étnico-raciais contemporâneas, verbete sobre identidade, né, nós definimos lá que identidade negra no Brasil, principalmente, a gente focando aqui, ah, tem a ver com trajetórias individuais e coletivas, mas isso está ancorado, né, no corpo, está ancorado na cor da pele, no tipo de cabelo, nos fenótipos, né? E aí, diante disso, então, eu delimito aqui o racismo como sendo o racismo estrutural e antinegro. E aí que é esse sistema de poder, de dominação, né, assentado na ideia de raça, né, como sabemos, é, o racismo antinegro desumaniza os corpos negros, ao mesmo tempo que confere humanidade aos corpos lidos socialmente como brancos e brancas, por meio, dialogando aqui com a filósofa negra, né, Sueli Carneiro, dos dispositivos de racialidade. Né? Então, o racismo estrutural e antinegro está conectado aos processos de constituição de subjetividades e tais formas de ser no mundo social, ao serem reproduzidas, sustentam a lógica de produção e desumanização e desigualdades pela qual passam as pessoas negras. E aí é importante pensar um pouco como que a linguagem, nesse aspecto mais amplo, né, colabora nesse processo, mas como que o uso linguístico, e aí quando a professora Vera Rodrigues trouxe aqui o uso das redes sociais, né, em dois aspectos. A forma como as redes sociais um espaço, acaba se configurando como um espaço, né, as redes sociais, que mulheres negras, né, sofrem racismo, né, são ofendidas, né, mas ao mesmo tempo também o uso que pode ser feito das redes sociais, como ela bem trouxe aqui, né, a professora Vera Rodrigues trouxe, pode ser potencializado. Então a ideia do uso que nós fazemos, né, da linguagem é essencial para poder pensar esse processo, né, inclusive de novas subjetividades ou de averiguarmos subjetividades que se contrapõem, que desestabilizam o racismo antinegro, né? Então, a ideia é pensar essas trajetórias textuais, essas viagens textuais, né, enquanto sendo processos sociais, e em sendo processos sociais, essas trajetórias textuais são políticas, visto que a intextualização, que é esse movimento, como eu expliquei na aula, e nós fazemos isso a todo momento, de descontextualizar textos, fragmentos de texto, de um dado cenário interacional, né? Fazer ele viajar, né? Fazer ele viajar tem a ver com fazer ele viajar, sim, no tempo, no espaço, né? E empregar ele, né? Chamamos, dialogando com esses antropólogos linguísticos que eu já trouxe, de reintextualizar, né? Então, a viagem é entendida como a intextualização. E aí, pensar nesse movimento, né? É pensar na forma como novos cenários semânticos surgem, né, a partir do deslocamento da viagem e da reutilização, podemos pensar assim, né, a reintextualização de um texto que guarda alguma relação com o seu texto, entre aspas, original, né, mas não é bem original, né, um texto inaugural, uma conexão com, se a gente for pensar aqui no caso da nossa aula, com os conceitos, né, com a ideia do que vem a ser racismo estrutural em termos de movimento negro, de acadêmicos negros e negras que vem definindo isso, né? Mas a circulação disso vai guardar alguma relação com esse conceito, mas ao mesmo tempo também
vai criar novos cenários de circulação, né? Então, por isso que as trajetórias textuais são políticas, porque, inclusive, elas vão partir de nossas escolhas ideológicas, históricas e culturalmente situadas por relações de poder. Linguagem aqui, então, é compreendida como um movimento dinâmico entre repetição e ruptura de sentidos. Linguagem é sempre ato performativo, né? John Austin, um filósofo da linguagem que eu gosto muito de trazer, né, da perspectiva da pragmática, né, vai trazer essa ideia de que utilizar a linguagem é produzir efeitos. Então, daí a compreensão de textos aqui leva em conta a longa jornada dos processos de textualização. Portanto, entender texto e discurso aqui como performance, né? Performance em termos de produzir efeitos concretos, na medida em que nós utilizamos, né, recursos linguísticos, exige que prestemos atenção não apenas às relações entre textos e contextos, contextualização, mas também a outra característica crucial dos textos, que é esse processo de intextualização. E aí eu passo então a trazer aqui um outro exemplo para poder ficar mais explícito, né, o que eu trouxe na aula, né, para poder mostrar que isso não acontece só com o fato lá que eu explorei na aula, do racismo estrutural que aconteceu aqui em Recife, Pernambuco, né? Esse meme que circulou no Facebook, né, nas redes sociais, que eu nomeei aqui como um meme sobre corpos negros e corpos brancos. Para a gente poder pensar essa viagem textual, né, em termos de configuração de subjetividades raciais, como que a branquitude vai entrar aí nesse processo também. Então, a gente observa aqui nesse meme, né, nós temos aqui a cena, né, tanto aqui na parte superior como na parte inferior, né, policiais, isso aí dá a entender que aqui no Brasil, né, abordando aqui na parte de cima, né, e aí aparece o termo baculejo, né, o termo baculejo é um termo usado, né, para poder, que substitui essa ideia de revista, né, o policial está revistando, né, a pessoa, uma possível suspeito, né, é o que geralmente se concebe. E temos esse enunciado que eu estou concebendo aqui como um ato de fala, né? Se é negro e pobre, leva baculejo antes de chegar na praia, só porque saiu da periferia. Abaixo nós temos aqui corpos brancos, né, que trazem aí uma outra imagem. Estou quebrando aqui a janela do ônibus, né? E aí temos aqui esse ato de fala aqui também. Se é branco e classe média, sequer é impedido de cometer crime na frente da polícia. Esses dois enunciados, né, eles vão guardar, vão trazer, né, uma história, né, de circulação, de trajetória textual, né, que vão configurar subjetividades raciais, né, dentro do que eu acabei de falar aqui, nessas trajetórias, e também mostrando como que o conceito de branquitude opera. E aí eu coloco aqui, né, que é importante a gente perseguir os rastros, as pistas de circulação desses enunciados, né, enquanto atos de fala performativos para analisarmos essa produção do racismo estrutural, né, e antinegro na constituição de identidades raciais brancas, né, a branquitude. E aí, na aula eu defini, mas eu vou recuperar aqui, né, branquitude, aqui dialogando com algumas autoras e autores, o próprio Lourenço Cardoso, né, traz isso, a Lia Vane Schuckmann, né, vai trazer, né, uma pesquisadora branca, né, vai trazer isso, né. É uma construção sócio-histórica produzida pela ideia falaciosa de superioridade racial branca e que resulta nas sociedades estruturadas pelo racismo em uma posição em que os sujeitos identificados como brancos e brancas adquirem privilégios simbólicos e materiais em relação aos não brancos, no nosso caso, em relação aos negros e negras. E essa posição e esses privilégios simbólicos e materiais advêm, inclusive, né, de uma herança. Geralmente a gente fala nos estudos raciais, né, aqui estudos afro-latino-americanos, né, da questão do tráfico, né, da escravização. Mas o que a categoria e os estudos críticos sobre branquitude nos trazem
É. E como é que fica a herança da escravização para as pessoas lidas como socialmente brancas? Só se discute essa herança com relação à população negra, né? Então, a categoria branquitude nos traz isso. E aí, voltando para esse meme que eu acabei de trazer, como é que a gente pensa essas trajetórias textuais, né? E como que a gente vê como que essa branquitude, essa subjetividade branca, né, vai atravessar, né, a construção, a significação, o sentido daquele enunciado. Então eu trouxe aqui. A significação neste meme, né, se efetua pela forma como ele reintextualiza, né, o discurso da relação direta entre negritude mais favela, mais pobreza, mais crime, fazendo-o viajar do seu contexto inicial, no caso aqui do Brasil, né, tem até uma linguista, né, a Adriana Lopes, que faz um estudo sobre o funk, onde ela vai localizar melhor, né, a partir dos anos 90, como que essa associação negritude, favela, pobreza e crime, com relação a corpos negros, passa a se configurar ali a partir dos anos 90, né? E como que nesse meme a gente percebe a viagem textual, né, dessas significações presente nesse meme, né, publicado inicialmente, né, passou a circular no Facebook em 2015. Então, ah, nos anos 90, nós temos alguns atos de fala, né, alguns enunciados linguísticos que vão circular, né, como esses que estão aqui. Movimento funk leva à desesperança. Jornal do Brasil, né, de 1992. Funkeiros apedrejam ônibus e ferem três. Né? Jornal O Globo, de 1993. Febre funk já matou 80. Né? Jornal O Dia, de 1996. Esses enunciados, né, eu estou entendendo aqui como configuram uma cadeia das várias intextualizações em que o ato de fala performativo, se é negro e pobre, leva baculejo antes de chegar na praia, só porque saiu da periferia, é produzido, né, reiterando essa marca socio-racial, desde lá dos anos 90, né, viajando no tempo e no espaço, a, trazendo essa marca, negro, mais pobre, mais favelado, mais criminoso. Né? E aí a gente vai ter, então, como que essa viagem textual configura subjetividades negras. Por outro lado, ah, nós vamos ter a maneira como aqueles corpos brancos, né? Vou retomar aqui a nossa imagem, né? Como esses corpos brancos aqui vão se constituírem em meio à branquitude, como eu acabei de definir aqui, fazendo o que a Aparecida Cida Bento, né, Maria Aparecida Silva Bento, vai chamar, né, esse conceito de branquitude, inclusive, como eu acabei de enfatizar, né, demonstrando como que essa herança escravocrata, né, para corpos brancos, acumula riquezas materiais e simbólicas. Vejamos esse enunciado, né, aqui. Se é branco e classe média, sequer é impedido de cometer crime na frente da polícia. Ele vem já associado, né, a esses dois corpos masculinos que nós vimos, né, e a gente não percebe, né, a partir do que é dito e a partir da imagem, né, esses corpos como sendo revistados, como levando esse baculejo, como a que trouxe nessa revista policial. E isso não acontece por quê? Exatamente pela forma como a branquitude vai se construir enquanto uma norma, enquanto não, esses aqui não vão cometer nada, né? Não vão, apesar deles estarem lá, como nós vimos na imagem, né, quebrando janelas, né? E os policiais, como vocês observaram na imagem, né, estão aqui falando um com o outro e não abordam esses corpos brancos, né? Ao contrário da imagem com relação aos corpos negros, né? Então, eu trouxe aqui esse outro exemplo para mostrar como que essa viagem textual, né, entre textos, né, e a configuração disso com relação à raça, né, opera na constituição de identidades brancas e identidades negras, né?
E aí, para poder finalizando, eu trago então aqui o outro ponto que eu trouxe, como é que branquitude se relaciona com os conhecimentos oriundos da população negra. Trouxe aqui William Du Bois, né, que foi um dos primeiros a discutir, né, não com esse termo branquitude, mas a problematizar o branco, o sujeito branco, né, a racializar o sujeito branco e a pensar essas posições de poder, né, que o sujeito branco tem em termos de vantagem. Né? Nesse livro aqui, então, A Reconstrução da América, né, da América Negra, né, Du Bois, inclusive, né, sabemos, grande referência, estudou, né, em Harvard, ah, tem tudo começa a trazer toda uma produção no início do século XX, né, sobre essas posições de poder. Né? Temos um outro autor negro também, pensador negro aqui no Brasil, Alberto Guerreiro Ramos, que também já aqui no Brasil vai ser um dos primeiros a discutirem o que ele chamou de patologia social do branco brasileiro. Então vejam como que as epistemologias negras, né, passam a forçar, né, os sujeitos brancos a se racializarem, né, a pensarem, né, como essas posições de poder que são consideradas como norma, né, e como que isso vai configurando aí subjetividades raciais. Né? Então, para poder finalizar, nós, como usuários da linguagem, estamos sempre citando, né, retirando trechos de um contexto, né, repetindo fórmulas e reescrevendo origens que existem enquanto circulam. Em meio a estas operações de repetição, reiteração discursiva, estamos sempre extraindo alguma coisa de um contexto para outro, movendo, né, textos. Temos aí, ao mesmo tempo, lacunas entre contextos passados, eu acabei de demonstrar isso, e futuros. Espaços de recontextualização que podem reorientar a direção destas viagens textuais, possibilitando quebras, rasuras e deslocamentos úteis para a desnaturalização da subjetividade branca como norma. E aí eu encerro, então, com que Cassandra Muniz, né, que é uma linguista negra, né, grande parceira também nesses estudos em epistemologias negras, né, também vai trazer como sendo mandinga, né, e eu trago aqui que acompanhar esses processos de descontextualização, entextualização e reintextualização, né, analisando essa mobilidade textual, essa trajetória, essa viagem textual, no caso do que eu já trouxe, né, do racismo estrutural, né, na aula que eu ministrei, demonstra como o pensamento, as epistemologias negras em marcha, cada vez mais seguem incorporando, e a professora Vera Rodrigues também se soma ao que eu trouxe aqui também, incorporando essa mandinga, ou seja, a engenhosidade como nós, população negra, usamos a linguagem de forma estratégica para sobreviver enquanto população constantemente aniquilada. Então, grato a todas as pessoas, grato à professora Vera Rodrigues, a quem mais entrou aqui, vi que entraram pessoas aqui na sala, né? E vamos seguindo aqui nos nossos diálogos. Meu caro professor Marco, muito grata por essa partilha, né? Eu fico pensando aqui o quanto nós somos felizes, né, na escolha de pensar epistemologias negras e quanto nós dialogamos realmente no mesma a intenção, né, de pensar essas epistemologias negras, né, que são fomentadas a partir da linguagem e das vivências, né, e no entrecruzamento disso tudo, né. Então, eu espero que todas as pessoas que vão nos assistir, né, também se sintam convidadas a pensar, a repensar esses diálogos, né, e que nós possamos seguir em frente na nossa mandinga, recriando, ressignificando, né, nos encontrando muito. Então, agradecemos muito aqui a presença, né, de quem pode estar conosco, a Karina, que, por exemplo, aqui já, né, informou que está saindo, sem problemas, minha cara. Estamos nos despedindo também, deixando essa aula aqui, esse encontro com registro, né? Acho que é uma coisa muito bem-vinda. Nós temos cada vez mais registrar aquilo que nós fazemos, ou seja, né, para que fique ali, né, e seja algo, um objeto a ser compartilhado, é, em diferentes momentos, por diferentes gerações. Eu já estou aqui pensando nisso cada vez mais, e nesses encontros que a gente faz.
Muitíssimo obrigada, né? Fiquemos bem e até a próxima, minha gente. Até a próxima. Até.